Olá, bom, então hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da obra Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston, e atualmente estamos no capítulo de Sócrates, na qual trataremos acerca da filosofia e da vida de Sócrates, já que nós estudamos anteriormente, né, os sofistas e os pré-socráticos. Só retomando aqui, os sofistas, né, fazendo um breve resumo de quem foram eles, para a gente dar uma continuidade, porque para estudar Sócrates a gente precisa conhecer os sofistas. Os sofistas foram esses pensadores que surgiram ali na época dos pré-socráticos, que começaram a questionar o modo de filosofar pré-socrático. Eles começaram a mudar esse estilo de filosofia. Enquanto os pré-socráticos eram cosmólogos, ou seja, eles lidavam com o cosmos, eles se importavam com a natureza, em tentar encontrar qual era o fundamento, qual era o princípio da natureza, os sofistas vão dizer que esse estudo, ele é muito complicado e incerto. Porque se você perceber ao longo do estudo dos pré-socráticos, há muita discordância entre eles. Então, Tales vai dizer que a arqué do mundo é a água, Anaxímenes vai dizer que é o ar, Heráclito vai dizer que é o fogo. Ou seja, vai ter uma ampla discordância, de modo que o estudo da cosmologia pré-socrática parece um tanto quanto falho e sem objetivo, né? Não parece haver progresso nesse estudo. Então é nesse sentido que os sofistas eles vão começar a largar um pouco esse estudo do cosmos, da natureza, e eles vão deixar esse estudo de lado e eles vão começar a se aprofundar no estudo do homem e da lei, tá? Então, o estudo dos sofistas vai ser um estudo mais antropológico, tá? Ou seja, antropo, né, é homem, e logos é estudo, ou seja, antropológico significa estudo do homem, né? Então, os sofistas eles são antropólogos, eles estudam o homem, a ética do homem, a política do homem. Isso tudo está muito ligado com a época na qual os sofistas viveram, que era a época do auge da política na democracia ateniense. O que quer dizer que a retórica, que a política, a ética, eram temas muito pautados nessa época e que precisavam ser discutidos, que passaram a ser amplamente discutidos. Isso também vai fazer uma centralização na figura do homem agora como objeto de estudo dos sofistas, tá? Então, os sofistas eles abandonam esse método de filosofar pré-socrático que era baseado nessa questão do cosmos e da especulação, e eles vão partir agora para um estudo que é mais pragmático e para um estudo que se centra mais no homem, sobre o que é o homem, o que são as leis, né, e como reger o Estado, tá? Então, eles vão ter um estudo mais focado agora no homem do que na própria natureza. A gente estudou, né, alguns sofistas em particulares, como por exemplo o Pródico, o próprio Hípias, também Protágoras e Gorgias, mas esse aprofundamento foi feito na aula anterior. Enfim, claro, percebe-se que nos sofistas eles têm certa tendência ao relativismo, né, como por exemplo, um dos grandes sofistas foi Protágoras, que disse que a verdade é de certo modo relativa, né? A frase que ele diz é que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, que todas as coisas se regulam a verdade humana, né? A subjetividade humana, ou seja, a verdade seria subjetiva. Enfim, então os sofistas eles são esses caras que vão reformular a filosofia, eles vão começar a pensar a filosofia agora de uma forma mais antropológica e mais pragmática, mais voltada ao estudo das coisas do homem, da lei e da política. Claro que, sendo político, né, e sendo instrutores de políticos, os sofistas se interessavam muito na retórica, porque nós sabemos que a retórica ela é fundamental para a ascensão política de um indivíduo, né, de um político. Por quê? Porque a retórica é justamente a capacidade de você manipular o seu discurso para tentar, vamos dizer assim, convencer as pessoas de que o seu discurso é verdadeiro. Ou seja, os sofistas, eles eram grandes ensinadores e grandes utilizadores da retórica para manipular aquilo que eles expunham de modo que parecesse que aquilo era uma verdade incontestável, certo? Que aquilo que eles expunham era uma verdade absoluta e que, portanto, desse modo eles manipulavam o povo para justamente alcançar mérito social e político, tá?
Então, os sofistas, eles têm esse caráter um tanto quanto retórico, um caráter um tanto voltado para a questão do discurso, da manipulação do discurso, para tentar convencer as pessoas. E é nesse cenário que vai surgir a figura de Sócrates. Sócrates, ele vai nascer nessa época do auge da democracia ateniense, ou seja, a democracia ateniense vai estar em seu auge, vai ser o momento em que o império naval, vamos dizer assim, de Atenas vai estar em seu auge. Vai ser a época também que vai nascer grandes pensadores e poetas de seu tempo, por exemplo, Sófocles e Eurípides. Então, Sócrates ele nasce nesse período de esplendor da Atenas. Ele vai ser Sócrates será filho de Sofronisco e Fainarete, não sei como se pronuncia. E Sócrates, ele provavelmente veio de uma família nobre, porque o Sócrates ele era opolita, né? Opólita, não sei como se pronuncia. O que quer dizer que o Sócrates ele era um cidadão que também fazia papel de soldado. Inclusive, é dito, né, que o Sócrates ele lutou na Guerra de Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta para decidir quem ficava com o domínio da Grécia ali, tá? Então, Sócrates ele era um cidadão guerreiro, aparentemente de família nobre, que viveu esse período ali da época da democracia ateniense, do auge da democracia ateniense, tá? E Sócrates, então, ele era um pensador, né? Ele gostava muito do estudo da filosofia, e em sua juventude o Sócrates ele vai estudar bastante os pré-socráticos. O que quer dizer que o Sócrates jovem vai ser um grande cosmólogo, ou seja, o Sócrates ele vai ler toda a cosmologia dos pré-socráticos, ele vai querer entender qual é a arqué, qual que é o princípio da natureza. E para isso, ele estudou a maioria dos pré-socráticos. Então, Sócrates vai passar por Tales, vai passar por Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, e vai conhecer cada uma dessas teorias. O Sócrates, então, esse jovem Sócrates, ele estuda muito bem os pré-socráticos, ele conhece muito bem a cosmologia e a filosofia pré-socrática, e ele se encanta especialmente com a teoria do nous de Anaxágoras. Relembrando, né, a teoria do nous de Anaxágoras, que a gente estudou anteriormente, é a teoria que diz que a ordem do universo não pode explicar a si mesma. O que quer dizer é o seguinte, que se existe ordem no universo, e isso é evidente pelos sentidos, então é necessário que haja um ordenador, porque o universo não pode ter ordenado a si mesmo do nada, certo? Então, deve haver um ordenador, e esse ordenador seria um princípio inteligente e material, a qual Anaxágoras chamou de nous, o qual futuramente inspirará o Demiurgo na filosofia de Platão. Então, essa teoria do nous, do Anaxágoras, que foi esse pensador pré-socrático, vai encantar especialmente o Sócrates, ele vai ficar encantado com essa teoria, ele vai achar muito bela essa teoria, só que depois, de certo modo, o Sócrates, ele cai na real e ele percebe que o Anaxágoras, ele usou dessa teoria, ele formulou essa teoria para explicar um problema filosófico da época dele, que era o problema do movimento em vértice. Não vou entrar em detalhe do que seria o movimento em vértice, mas basicamente era um problema da filosofia naquela época, da cosmologia naquela época, e aparentemente o Anaxágoras ele só criou essa teoria do nous para conseguir preencher esse problema, né? Para conseguir resolver esse problema. Então, quando o Sócrates percebe isso, ele meio que se revolta com a filosofia do Anaxágoras, ele perde o apreço pelo estudo dos pré-socráticos, e aí ele vai se voltar agora a um estudo mais antropológico, a um estudo mais do homem, tá? Justamente por essa decepção com os pré-socráticos, né? Com essa questão da teoria do nous do Anaxágoras. Só que essa, vamos dizer assim, conversão definitiva do Sócrates só vai ocorrer finalmente e definitivamente a partir de um acontecimento que é de grande importância e de grande e que é muito contado, né, quando se fala de Sócrates, que é a questão do oráculo de Delfos. Então, Sócrates tinha um amigo chamado Cairofon, e o Cairofon, certo dia, ele foi ao oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos de certo modo, essa figura da Grécia Antiga, na Atenas Antiga, que era basicamente onde haviam as previsões e era onde havia a sabedoria, né,
da qual eram entendidos os gregos. Ou seja, os gregos eles colocavam muita fé no que dizia o oráculo de Delfos, que era, de certo modo, esse oráculo. Era essa pessoa que dava essas previsões, que apontava certas verdades que eram sabedoria somente do oráculo de Delfos, tá? Então, o Caerphon, ele vai para o oráculo de Delfos, fazer perguntas para o oráculo de Delfos, e o Caerphon, ele admirava muito o Sócrates, ele achava o Sócrates muito sábio, muito inteligente, e ele vai lá e pergunta para o oráculo de Delfos se havia algum homem que fosse mais sábio do que Sócrates. E então, nesse momento, o Caerphon, ele se choca com a resposta do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos diz a Caerphon que Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, que é o homem mais sábio daqueles tempos. Então, Caerphon, ele sai do oráculo de Delfos assim, correndo, depois de saber essa verdade que foi revelada pelo oráculo de Delfos, e ele sai do templo dali do oráculo de Delfos, e ele vai correndo em direção ao Sócrates. Ele encontra o Sócrates e fala: Sócrates, o oráculo de Delfos te considera o homem mais sábio de toda a Grécia, de todos os nossos, de todo o tempo atual, né? Então, Sócrates, ele não acredita. Então, Sócrates, ele fica com dúvida, fala: como assim? Como que eu sou o homem mais sábio de todos se eu não sei nada? É aqui que vai surgir a famosa frase de Sócrates. É aqui que vai ser atribuída a Sócrates aquela frase a qual todos nós conhecemos quando tratamos de filosofia, que é a frase: só sei que nada sei. Quando o Caerphon chega a Sócrates e diz que ele é o homem mais sábio, Sócrates, ele fica confuso, porque ele não se acha sábio. Então, ele reconhece a sua própria ignorância e percebe que aquilo que ele sabe, de fato, é apenas um mísero ponto em um mar de conhecimento enorme. Só que o Sócrates, é justamente essa humildade dele em saber, em se reconhecer como um ignorante, é justamente essa humildade dele em se reconhecer como ignorante que o faz sábio. Ou seja, é isso que quer dizer a frase que é atribuída a ele: só sei que nada sei. Ou seja, quando Sócrates diz que só sei que nada sei, ele está admitindo a ignorância dele, só que ao mesmo tempo ele admite a sabedoria dele, porque a sabedoria dele é justamente a humildade dele em admitir a sua própria ignorância. E é isso que o Sócrates percebe que, segundo o oráculo, faria dele o homem mais sábio de todos. Ele não era o homem mais sábio no sentido de que ele tinha e detinha todo o conhecimento. Não, Sócrates não detinha todo o conhecimento. Mas Sócrates era humilde no seu pensar e ele se reconhecia como ignorante. E isso só fazia ele como o homem mais sábio. Ou seja, o próprio fato dele reconhecer a ignorância dele tornava ele um homem sábio. E é daqui que vai surgir aquela frase, né? Só sei que nada sei. Essa frase, de fato, nunca foi atribuída... quer dizer, essa frase nunca foi dita por Sócrates verdadeiramente, né? Não há em nenhum diálogo platônico, que é a principal fonte pela qual nós estudamos Sócrates, não há em nenhuma parte dos diálogos platônicos onde Sócrates diga essa frase. Mas ela é uma frase atribuída a ele justamente por representar muito bem o que... justamente por representar muito bem essa situação a qual eu acabei de escrever, né? Dessa questão da humildade dele e do reconhecimento da ignorância dele. Então, após esse acontecimento, desse ocorrido com o oráculo de Delfos, Sócrates vai definitivamente agora se tornar um pensador. Sócrates, ele, como eu havia dito, ele passa por um processo de conversão, entre aspas, no sentido que ele deixa a filosofia pré-socrática, principalmente e definitivamente após esse acontecimento do oráculo de Delfos, e agora ele vai se dedicar a um estudo mais antropológico, a um estudo mais voltado ao homem, largando de vez o estudo do cosmos e do universo. Então, Sócrates passa por essa conversão, vamos dizer assim, e Sócrates descobre que a vocação dele é basicamente questionar e tentar encontrar a verdade. Sócrates, a partir do momento em que ele se reconhece como ignorante, ele diz: tá, agora que o oráculo de Delfos me reconheceu como homem sábio, mas justamente porque eu não sou sábio e admito isso, eu preciso agora buscar de fato a sabedoria.
Então Sócrates, ele, a partir desse momento, passa a se dedicar e se debruçar em tentar encontrar a verdade e a sabedoria. Então, a partir desse momento, a partir desse fato do oráculo de Delfos, Sócrates passa a questionar e buscar a verdade com muito mais afinco, e ele vai começar a questionar muita gente, que é o que a gente vai ver a seguir na filosofia dele. Antes, só uma pequena discussão que o Copleston, né, o autor da obra, ele abre no meio do capítulo, que é o problema do Sócrates histórico, né? Aqui é um pequeno, uma pequena brincadeirinha, né, vamos dizer assim, com aquela questão do Jesus histórico, né? Porque há, no meio, principalmente do estudo histórico, né, essa discussão entre o Jesus dos evangelhos e o Jesus histórico, né? Ou seja, o Jesus de fato descrito pela história. E aqui eu faço essa brincadeirinha, né? Que aqui é o momento do estudo do problema do Sócrates histórico, ou seja, quem historicamente de fato foi Sócrates. Porque Sócrates, ele foi descrito por 3 autores diferentes, e esses 3 autores diferentes dão visões diferentes sobre quem foi Sócrates. Então, há essa discussão na historiografia, né? Porque existem 3 visões: a visão de Xenofonte, a visão de Platão e a visão de Aristóteles. A visão de Xenofonte descrevia um Sócrates que era mais interessado em formar bons cidadãos, só que era um Sócrates que não se aprofundava muito em temas mais metafísicos. Ou seja, o Sócrates de Xenofonte, inclusive vocês podem ler a versão de Sócrates de Xenofonte, é só vocês procurarem, por exemplo, a Apologia de Sócrates, ou então o Banquete escrito por Xenofonte, onde lá vocês vão ver uma visão diferente do Sócrates que é apresentado pelo Platão, tá? Então, Xenofonte ele descreve um Sócrates mais diferente, um Sócrates que não é muito metafísico como o Sócrates descrito por Platão, só que é um Sócrates muito voltado para o bem, para tentar procurar a verdade ainda, para tentar formar bons cidadãos e questionar justamente essas questões, tá? Mas o Sócrates de Xenofonte, é bom lembrar, ele não é um grande metafísico, ele não se interessa com a metafísica propriamente, ele só se interessa mais com essa questão política, com essa questão mais ética. A seguir, a gente tem a visão de Platão. A visão de Platão, a visão histórica de Platão, que Sócrates, de quem era Sócrates, Platão vai dizer que Sócrates era um homem que também era interessado com essas questões éticas e políticas, mas acima de tudo, para Platão, Sócrates era um grande metafísico, um grande estudioso da metafísica que vai inclusive desenvolver a doutrina do mundo das ideias. Então, a visão de Platão ela é a visão mais documentada que a gente tem, é a visão dos diálogos platônicos, né, dos diversos diálogos platônicos que a gente tem, quase todos são protagonizados por Sócrates. Então, é a visão mais ampla que a gente tem, a visão mais documentada, vamos dizer assim, que é justamente essa visão de Platão que a gente tem lá nos diálogos socráticos de Platão, tá? E a gente tem uma terceira visão, que é a visão de Aristóteles. Aristóteles ele vai fazer um equilíbrio tanto com a visão de Xenofonte, tanto com a visão de Platão. Xenofonte dizia, né, como eu havia dito, que Sócrates era um homem de bem que buscava e estudava mais a ética e a política e não se interessava muito com a metafísica. Por outro lado, Platão vai dizer que Sócrates se importava sim com a metafísica, além de ser um estudioso amplo da ética e da política. Então Platão vai acrescentar essa questão da metafísica no Sócrates, tá? E o Aristóteles ele vai fazer meio que uma síntese, um equilíbrio entre a visão de Xenofonte e a visão de Platão. Aristóteles vai dizer que, sim, Platão estava certo ao dizer que Sócrates era um grande metafísico, só que Aristóteles também desconfia fortemente que Platão tenha colocado algumas doutrinas na boca de Sócrates. Por exemplo, a doutrina do mundo das ideias. Ou seja, segundo Aristóteles, que viveu nessa época também da Atenas, um pouco depois da morte de Sócrates, segundo Aristóteles, algumas doutrinas que estão escritas ali nos diálogos socráticos e colocadas e atribuídas a Sócrates, na verdade, são doutrinas de Platão.
Ou seja, para Aristóteles, Platão acabou colocando na boca de Sócrates durante os diálogos algumas doutrinas que na verdade eram do próprio Platão, tá? Ou seja, e que não verdadeiramente pertenciam ao Sócrates. Como é o fato da teoria das ideias, né? Então, o Aristóteles acreditava que sim, o Sócrates ele era um homem metafísico, um homem de política e um homem de ética, só que ele acreditava que o relato escrito por Platão nem sempre era tão confiável, ou seja, os diálogos platônicos às vezes colocavam coisas que Sócrates não tinha dito, colocavam algumas ideias na boca do Sócrates, tá? Enfim, a visão que o Copleston e a visão academicamente aceita, né, é que o Platão de Aristóteles, o Sócrates de Aristóteles é a visão mais comum na academia, ou seja, quando a gente trata desse assunto historiograficamente, a visão mais aceita é a visão de Aristóteles. A visão, portanto, de que Sócrates de fato foi esse grande metafísico, esse grande político e esse grande ético, só que algumas doutrinas escritas nos diálogos platônicos não são propriamente deles, mas antes pertencem a Platão, tá? Então a gente, principalmente quando for ler os diálogos platônicos, tem que tomar cuidado para distinguir o que de fato é fala de Sócrates e o que Platão atribuiu a Sócrates, porque é diferente como Aristóteles nos mostrou, tá? Enfim, não vale muito a pena se delongar nesse assunto, é um assunto de debate, né, mas que soa bem breve aqui nesse quesito. A visão de Aristóteles, é claro, ela é fundamentada no sentido de que ele se dedicou ao estudo da história da filosofia, ele estudou por 20 anos na Academia de Platão, então ele conhecia gente que conviveu com Sócrates, e ele conheceu o próprio Platão para poder afirmar que nem tudo que está escrito nos diálogos platônicos são, de fato, falas socráticas, tá? Mas, enfim, deixando isso um pouco de lado e adentrando propriamente a atividade filosófica de Sócrates, nós temos, então, quem de fato foi Sócrates e o que ele ensinava. Tá, então quando a gente entra na filosofia de Sócrates, principalmente por meio dessa visão de Aristóteles, Aristóteles vai dizer que Sócrates foi responsável por dois grandes avanços na filosofia. Aristóteles vai dizer que as principais contribuições de Sócrates foram a questão dos universais e a questão da indução, que a gente vai estudar a seguir. A começar pela questão dos universais, tá? O que são os universais, propriamente? Então, antes de tudo, a gente precisa retornar um pouco aos sofistas, tá? Como eu havia dito no breve resumo que eu fiz no começo, os sofistas eles eram um tanto quanto relativistas. Ou seja, para os sofistas, a percepção do que é bom, a percepção do que é belo, a percepção do que é verdade, tudo isso era relativo para os sofistas. Então, os sofistas acreditavam que a verdade, que o bem, que o belo, são coisas que estão relacionadas à subjetividade humana e ao tempo, ou seja, cada cultura vai ter a sua noção de verdade, a sua noção de bom e de belo, e isso vai variar com o tempo. Só que Sócrates ele vai observar essa posição dos sofistas, que é um tanto quanto relativista, e o Sócrates ele vai discordar fortemente dessa visão sofista. Ou seja, o Sócrates ele discorda que a verdade, que o belo, que o bom e todas essas coisas sejam relativas e temporais e subjetivas ao tempo e às culturas dos povos. Sócrates não acredita isso. E Sócrates ele vai desenvolver aquilo que nós chamamos de universais na filosofia. O que seriam universais? O que seriam essas coisas, né? Os universais seriam definições universais. Sócrates ele percebeu que existem definições que são, de certo modo, universais, né? E que elas são eternas e permanentes, diferente do que os sofistas diziam. Por exemplo, Sócrates percebeu que, como na filosofia aristotélica é ensinada, né, que o homem é um animal racional. E, nesse sentido, animal racional, por exemplo, para Sócrates, seria a definição universal de ser humano. Ou seja, se você pegar a figura do ser humano e você tentar definir ela universalmente, você vai chegar à conclusão que todos os homens são animais e todos eles são racionais, segundo essa filosofia, essa conceituação socrática, tá? Então, Sócrates, por exemplo, ele percebe que o homem é um animal racional.
E essa definição de homem enquanto animal racional, essa definição, ela é universal. Ela é uma ideia que se aplica a todos os homens, independente das características dos homens. Ou seja, todos os homens, segundo Sócrates, podem ser ditos animais racionais, independente se eles são brancos, se eles são pardos, se eles são loiros, se eles são ruivos, se eles são altos, se eles são magros, gordos, enfim. Sócrates vai dizer, olha, independente das características acidentais do homem, independente disso tudo, essencialmente, todos os homens são animais racionais. Ou seja, com isso Sócrates quer dizer que há uma definição universal para a ideia do que seria um homem, tá? Ou seja, há uma ideia, há uma definição do que seja o homem. E essa definição, ela se aplica a todos os homens, e não só isso. Essa definição, ela também é eterna e permanente. Ou seja, independente se o homem seja extinto algum dia, independente disso, a definição de homem enquanto animal racional continuará a ser verdadeira, independente se o homem for extinto ou não, certo? Ou seja, Sócrates ele conclui que, diferente dos sofistas, existem coisas que são universais, existem coisas que são eternas e existem coisas que são permanentes. Um fato mais, vamos dizer assim, fácil de ser constatado é, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Isso é, por exemplo, um exemplo de que seria uma verdade eterna, uma definição eterna, um universal eterno, né? Porque, independente do tempo, independente de existirem homens ou não, 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente de qualquer coisa, tá? Ou seja, 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente se os homens existissem, se existissem macacos ou não, enfim, independente de qualquer coisa, sabe? 2 mais 2 continuaria sendo 4, independente disso tudo. Ou seja, quando eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, eu estou afirmando uma verdade que é absoluta, uma verdade que é eterna e permanente, e que independe da subjetividade humana. Ou seja, Sócrates ele vai introduzir essa questão dos universais. Ou seja, relembrando aqui, definições universais são justamente ideias universais, eternas e permanentes. Ou seja, são definições que são essenciais àquilo que define, né? Então, por exemplo, o homem, a definição de homem é animal racional, ou seja, o universal do homem é justamente a ideia de animal racional, ou seja, isso se aplica universalmente a todos os homens e essa é uma verdade eterna e permanente. Então, repetindo, universais é a mesma coisa que uma definição universal, ou seja, uma definição que serve para para todo aquele substantivo, para todo aquele ser ali, né? E essas definições, elas são eternas e permanentes. Como por exemplo, no caso do homem, que a definição dele é de animal racional. Isso também pode ser constatado diversas vezes na matemática, né? Só, por exemplo, o fato de 2 mais 2 é igual a 4. A gente tem também, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180. Isso é um fato universal. Isso propriamente é universal, né? Ou seja, isso é uma verdade que é eterna e permanente e é uma ideia que é universal a todos os triângulos, ou seja, ela serve a todos os triângulos, né? Uma definição universal, tá? Então, sempre que falarem de universais, lembrem-se de Sócrates, que foi o principal formulador dessa ideia, e lembrem-se da palavra definições universais. Ou seja, universais são basicamente definições universais, ou seja, ideias universais que podem ser atribuídos essencialmente a um ser, tá? Então, os universais é justamente isso, tá? Então, sim, os universais são ideias universais que definem os seres da realidade, ok? E essas definições são, obviamente, eternas e permanentes, como havia dito. Bom, então, esse foi o primeiro grande avanço filosófico que o Sócrates nos deu, segundo Aristóteles, ou seja, essa criação desse conceito de definições universais que vai, de certo modo, refutar aquela posição relativista que os sofistas adotavam. Ou seja, aquela posição que dizia que tudo é relativo, que a verdade é relativa, que o bom é relativo. Não, Sócrates diz, eu discordo disso e eu posso provar que existem coisas que são eternas, que existem verdades que são objetivamente
para todos os seres humanos, tá? Para todas as coisas. Como são os casos dos universais, certo? E após isso, a gente vai entrar naquilo que Aristóteles conceituava como indução. A segunda coisa que Aristóteles atribuía como um grande avanço filosófico feito por Sócrates foi o método de indução. Segundo Aristóteles, Sócrates foi o inventor daquilo que a gente chama de método de indução. O que é o método de indução? O método de indução, na lógica aristotélica, é basicamente uma forma de dedução lógica e argumentativa. É uma forma de indução lógica, tá? E por que isso é atribuído a Sócrates? Isso é atribuído por Aristóteles a Sócrates porque Sócrates tinha um método de filosofar muito peculiar. Como que era o método de filosofar de Sócrates? Vamos lá. Então, havia ali, né, a Grécia Antiga, ali na Atenas, na democracia ateniense, e o Sócrates, ele caminhava até as grandes praças, onde se reuniam os grandes políticos, os sofistas, ali para debater, né? E o Sócrates chegava lá e o Sócrates falava para esse sofista, né? Olha, eu sou um cara ignorante, eu não sei de nada, eu só sei que eu não sei de nada. Só que eu tô querendo aprender acerca de uma coisa, eu tô querendo aprender, sei lá, sobre o belo. Então Sócrates chegava nessas praças, né, ele chegava nesses movimentos onde ficavam esses grandes debatedores, e esses caras que se afirmavam saber, né? Ou seja, esses grandes locutores que diziam que eles eram sábios, que eles diziam serem conhecedores de coisas e, enfim. Então o Sócrates falava, beleza, eu vou lá perguntar para eles, né? Já que eles se admitem como sábios e como grandes conhecedores, então eu vou lá e vou perguntar para eles sobre as coisas que eles dizem conhecer. Então o Sócrates, ele ia até essas praças movimentadas, chegava lá e ia conversar com esses caras para tentar aprender com eles, né? Então o Sócrates, ele chegava e falava, olha, eu não sei de nada, eu não sei absolutamente nada, eu sou um ignorante, eu só sei que eu não sei de nada, e eu quero aprender sobre isso que você diz que você é um grande sábio acerca desse assunto. Ou seja, Sócrates, ele se demonstrava interessado em aprender um determinado assunto que a pessoa com quem ele conversava se dizia ser um grande conhecedor. Geralmente eram sofistas ou políticos, né, com quem ele conversava. Então, Sócrates, ele ia nessas praças e começava a conversar com esses caras para perguntar para eles sobre esses temas. Então, por exemplo, Sócrates, ele chegava e perguntava para essa pessoa, como que você define isso? Então, por exemplo, Sócrates, ele fosse lá nessa praça, né, e ele fosse conversar com um sofista, e ele perguntasse para esse sofista, olha, você diz que você sabe o que é coragem, você diz que você é um homem corajoso, certo? Então, me responde aí, o que é a coragem? Por exemplo, né? Ou seja, Sócrates, ele chegava e perguntava para os sofistas, ele geralmente chegava, né, pedindo para que a pessoa definisse o objeto do tema qual eles estudariam. Então, o Sócrates, ele chegava lá nessas praças e perguntava a definição de uma determinada coisa para esse sofista, para essa pessoa que se admitia como sábio, né? Então, por exemplo, vamos dizer que esse sofista respondesse, que esse sofista desse uma resposta sobre o que é a coragem. E aí que o Sócrates pegava o cara no pulo do gato. Porque, geralmente, esses sofistas que se diziam serem sábios e grandes conhecedores, na verdade não sabiam era de nada. E então, o Sócrates, ele era firme em demonstrar que a definição deles de coragem, por exemplo, estaria errônea. Então, Sócrates, ele questionava esse sofista sobre o que seria essa coisa, o sofista dava uma definição, e aí Sócrates falava e falava, tá, mas essa definição que você falou não tá um pouco errada porque por causa disso, por causa daquilo, não? Tá? Então, o Sócrates, ele começava a questionar o sofista sobre sobre a veracidade daquela definição que ele dava. Ou seja, o Sócrates, ele começava a trabalhar e demonstrar para o sofista que, na verdade, a definição dele estava errada sobre aquele objeto de estudo, sobre aquele assunto. E desse modo, o Sócrates, ele
fazia essa crítica, né, à definição proposta pelo sofista, e aí o sofista meio que era meio que humilhado, né, porque ele meio que era desmascarado, né, ou seja, ele que tanto se dizia conhecedor de tal determinado assunto, na verdade provou que não sabia de nada, porque Sócrates conseguiu facilmente derrubar a definição que ele dava para essas coisas que ele dizia ser conhecedor. E a partir disso, né, o sofista vai lá então falando, tá, beleza, então deixa eu reformular aqui, deixa eu repensar a minha definição. Então aí o sofista ia reelaborando a definição dele e o Sócrates ia novamente criticando as novas definições que os sofistas iam dando, que esses pensadores iam dando, e o Sócrates ia sempre criticando essas definições que esses sofistas davam. Então o Sócrates ele começou a meio que utilizar esse processo com todo mundo. Então, o Sócrates, ele fazia isso com todo mundo. O método de filosofia dele, o método de conversa dele, o método de debate dele era sempre isso. Ele chegava em alguém aleatório, perguntava alguma coisa, essa pessoa dava uma definição, o Sócrates ia lá e criticava essa definição que essa pessoa deu, essa pessoa reformulava a definição que ela deu, o Sócrates criticava de novo, e esse processo ia se repetindo até que eles continuassem e chegassem numa conclusão sobre o conceito verdadeiro, ou então simplesmente desistissem, tá? Então, o processo dos diálogos platônicos, eles se baseiam inteiramente nesse processo de questionamento do Sócrates. Ou seja, o Sócrates chega lá, questiona, critica a definição que o sofista dá, e eles vão indo assim até que eles chegam a uma conclusão sobre qual é o verdadeiro conceito de um tema. Eles finalmente chegam à conclusão de tal conceito ou simplesmente só desistem. E aí vai variar de diálogo para diálogo. Então, o método de Sócrates é esse método de questionamento. Esse método, segundo Sócrates, se chama maêutica. O nome que Sócrates atribuiu a esse método se chama maêutica. Por quê? Maêutica significa literalmente parir a luz. Ele deu esse nome em homenagem à mãe dele, porque a mãe dele era uma parteira, né? E o Sócrates, então, ele se vê como um parteiro também. Só que não um parteiro que pare bebês, mas é um parteiro da luz, porque a luz, né, é uma representação da verdade. Então, o Sócrates, ele é justamente esse cara que fica questionando as pessoas, que fica questionando, criticando as definições das pessoas, para que juntos eles possam chegar a uma verdade. Ou seja, esse processo de questionamento do Sócrates, esse processo de crítica, ele vai dar o nome de maêutica, porque é um processo onde você vai parir a verdade, de certo modo. Ou seja, é um processo. Ou seja, desse modo, o Sócrates ele diz que o processo pelo qual nós alcançamos a verdade é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa que demanda certo questionamento, demanda certa crítica, né? E é por isso que ele atribui esse nome de parir a luz, esse nome de maêutica, principalmente em homenagem à mãe dele, tá? E esse método pelo qual ele fazia a filosofia dele, pelo qual ele questionava, é o que Aristóteles chama de indução. Agora, vamos aprofundar. O que é a indução, propriamente? A indução é um conceito da lógica aristotélica que Aristóteles tirou de Sócrates, desse método de Sócrates, que é basicamente um método de indução lógica e argumentativa que se baseia em pegar uma definição particular para chegar a uma definição universal. Então, por exemplo, a gente vai pegando definições particulares de um homem. Então, por exemplo, eu pergunto, o que seria um homem? E aí você responde, olha, um homem é um humanoide branco, de cabelo liso. Essa é uma definição particular do que seria um homem, né? Ou seja, é uma definição particular. Só que aí, a partir dessa definição particular, a gente pode meio que cavar ela, ou seja, a gente critica essa definição particular para chegar a uma definição que seja mais universal. Ou seja, eu removo algumas partes dessa definição que eu dei para tentar fazer com que ela seja universal a todos os homens. Porque essa definição minha, ela é particular, né? Ela só serve para alguns tipos de homem. Por exemplo, os homens brancos e de cabelos pretos. Mas então eu critico essa definição que eu tenho, essa definição particular, para tentar deixá-la mais universal. Então, por exemplo, eu critico essa definição e retiro, por exemplo, a parte que diz
que homem é todo humanoide, de cabelo preto e branco, tá? Então eu retiro essa parte que diz do cabelo e deixo que só que o homem é um humanoide, entendeu? Então é justamente esse processo, ou seja, de ir pegar uma definição particular de um objeto, de um ser, e ir tentando universalizar ela, ou seja, tentar universalizar ela a todas as coisas, ou seja, pegar uma definição que seja particular e universalizar ela. É basicamente esse o método de indução. E é basicamente isso que fazia o Sócrates no método de maiêutica dele. Porque a maiêutica é justamente isso. A maiêutica é um processo no qual o Sócrates chega e questiona uma pessoa sobre algo. Essa pessoa dá uma definição particular desse algo. E aí o Sócrates fala, olha, mas essa definição sua ela é particular. Ela não é universal, ela não serve para todas as coisas que você está querendo dizer, tá? Então, o Sócrates era justamente esse cara que criticava essas definições particulares para tentar chegar a uma definição universal, tá? Isso coliga, né, com o que a gente estudou dos universais anteriormente, aqui ainda nessa aula. Então, é justamente essa questão de buscar uma definição universal, ou seja, a indução ela é um método lógico no qual você parte de afirmações particulares para chegar a afirmações universais. Ou seja, eu parto da afirmação que o homem é um animal racional de cabelos brancos a ter uma definição que seja universal, que diz que o homem é um animal racional. Ou seja, eu vou criticando essa definição particular até que eu submeta ela a uma definição que seja de fato universal a todos os homens. Então, esse é o método de indução, tá? Esse método, ele trouxe muitas consequências para o Sócrates. Além de criar meio que esse método de lógica, né, que o Aristóteles vai formular futuramente, o Sócrates, ele vai, de certo modo, demonstrar e humilhar os sofistas. Porque quando ele questiona e critica essas definições dos sofistas, ele demonstra que o raciocínio dos sofistas está falho e que eles não são tão sábios como eles se afirmam ser. Ou seja, quando Sócrates ele, vai lá e questiona e critica os sofistas, ele está justamente estufando o peito e falando, olha, você está errado. E, de certo modo, isso é um processo um tanto quanto humilhativo para os sofistas, porque os sofistas eles tinham um ego muito inflado, eles diziam que eles eram grandes conhecedores da verdade e que eles podiam te ensinar qualquer coisa. Só que o Sócrates chega e fala, não, você não pode, você não sabe, tá? Você tá errado sobre isso. Por causa disso, isso e aquilo. Ou seja, o Sócrates ia meio que desmontando o raciocínio desses caras e demonstrando que as definições dele estavam um tanto quanto erradas. É claro que o Sócrates ele não fazia esse método todo só pra criticar e humilhar os caras. O Sócrates não queria isso. O Sócrates, ele queria simplesmente alcançar a verdade. Ou seja, ele queria simplesmente conseguir chegar ao conhecimento universal, ao conhecimento que seja eterno, o conhecimento que seja permanente, né? E é por isso que ele sempre vai partir daquilo que é passageiro, daquela definição que é particular, para uma definição que seja universal e eterna. Esse é o objetivo do Sócrates. Ou seja, o método de Sócrates, ele estimula a busca pela verdade. Então, quando o Sócrates ele vai e critica e questiona esses sofistas, ele não está querendo humilhar esses sofistas. Ele só está querendo encontrar a verdade junto com essa outra pessoa. Ou seja, ele está querendo ele mesmo descobrir a verdade sobre aquele assunto e, ao mesmo tempo, ajudar essa outra pessoa que se diz sabedor desse assunto, na verdade, também a encontrar a verdade. Ou seja, ele, na verdade, está querendo, ele está propondo um método onde todo mundo alcance a verdade, ou seja, um método de questionamento onde eles juntos ali vão encontrar a verdade. Ou seja, ele não está querendo humilhar propriamente a pessoa, né? Até porque essa humilhação vem do ego dos próprios sofistas, não é algo que o Sócrates queria fazer de fato, né? Sócrates simplesmente queria encontrar a verdade em conjunto ali com essa discussão. E é por isso que ele gostava tanto de debater. Ele gostava muito de querer encontrar a verdade. O Sócrates, ele amava a verdade, né? E ele queria questionar, ele queria levar a verdade para todas as pessoas. Ele queria que todas as pessoas tivessem esse espírito de questionamento para encontrar a verdade eterna e universal, tá?
Inclusive, tem uma passagem na qual Platão descreve justamente essa questão da verdade para Sócrates, né? Platão diz lá na Apologia de Sócrates o seguinte: Sócrates se dedicava na tentativa de persuadir todo homem entre vocês de que se deve cuidar de si mesmo e atender à virtude e à sabedoria antes de atender seus interesses privados. Ou seja, essa frase aqui de Platão, onde Platão descreve Sócrates, né, nos fala muito sobre quem foi Sócrates. Sócrates ele é um filósofo um tanto quanto ético e universalista, ou seja, ele amava, de certo modo, a verdade, ele queria que a verdade fosse amplamente questionada e amplamente discutida para que a gente chegasse a ela propriamente, a uma verdade universal e eterna. Então, o objetivo dele era levar as pessoas a buscar, a questionar, para encontrar a verdade propriamente. E é por isso que ele perambulava, onde quer que fosse, sempre questionando essas pessoas para que juntos elas pudessem, junto com ele, chegar à verdade. Mas por que a verdade importa tanto para os Sócrates? Porque os sofistas, eles não estavam nem aí com a verdade, eles só queriam aquilo que funcionava na prática, né? Então eles não estavam, eles achavam que a verdade é relativa, os sofistas não estavam nem aí com a verdade, eles só queriam manipular o povo para conseguir voto e conseguir reputação e dinheiro. Mas o Sócrates ele se importava com a verdade. Mas por que ele se importava tanto com a verdade? Bom, porque Sócrates acreditava que a verdade e o bem não são coisas distintas. Ele acreditava que o bem e a verdade são uma unidade. E aqui que entra um conceito muitíssimo importante na filosofia socrática. A unidade entre o bem e a verdade. E é por isso que Sócrates se importava tanto com a verdade. Porque Sócrates entendia que a verdade, tanto a verdade e o bem, eles são duas coisas que são unas. Não é possível você fazer o bem sem você conhecer o bem, sem você conhecer a verdade. Ou seja, Sócrates vai dizer que o bem e a verdade são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, o bem e a verdade são, no fim das contas, a mesma coisa. E é por isso que ele se importava tanto com a verdade. O mal para Sócrates, portanto, ele é justamente a ignorância. Ele é quando você desconhece a verdade, quando você desconhece a virtude, quando você desconhece o bem. Ou seja, Sócrates ele entendia que para viver uma vida boa e uma vida plena é necessário conhecer a verdade, porque ele acreditava que o bem é intrinsecamente a própria verdade. Ou seja, para você ser bom, você tem que ser verdadeiro, ou seja, você tem que ser conhecedor da verdade, tá? Ou seja, para Sócrates é impossível você praticar a virtude se você não conhecer antes a virtude. Ou seja, você tem que conhecer o bem para praticar o bem. E o mal é justamente a ignorância, ou seja, quando você se recusa a buscar a sabedoria, a buscar esse bem, segundo Sócrates, né? É claro que a gente tem uma crítica que Aristóteles faz a esse sistema, porque Aristóteles diz que isso não necessariamente se aplica. Aristóteles vai dizer que existem pessoas que fazem coisas ruins, mesmo sabendo que essas coisas são ruins. E tem pessoas, é claro, né, que fazem coisas ruins, mesmo sabendo que existem outras coisas que são boas. E aí Aristóteles fala, ué, então Sócrates não estava certo, né? Porque Sócrates dizia que para você fazer o bem, você tem que conhecer o bem. Só que é o seguinte, existem pessoas que conhecem o bem, que sabem o que é certo, só que mesmo assim não fazem aquilo que é bom. Como que Sócrates explica isso? Há uma explicação. Há uma resposta de Platão para isso. Porque, segundo Platão, quando Sócrates diz que para praticar o bem você tem que conhecer antes o bem, ou seja, você tem que conhecer a verdade, quando ele diz que você tem que conhecer o bem, esse conhecer é um aspecto muito profundo, ou seja, você tem que conhecer profundamente o bem para praticar ele. Ou seja, para Platão e para Sócrates, não basta simplesmente conhecer superficialmente o bem. Você tem que conhecer o bem profundamente, você tem que conhecer a verdade profundamente para praticar a verdade. E é aqui que eles respondem à crítica de Aristóteles. Ou seja, um homem que teoricamente conhece o que é certo e mesmo assim não pratica aquilo que é certo, não é que esse homem conheça o que é certo propriamente.
na verdade, ele conhece o certo, só que de forma bem superficial, ou seja, ele não conhece o certo propriamente. Ele não conhece o bem profundamente, ele não conhece aquilo de fato. Então é por isso que, na verdade, mesmo que de fato ele conheça aquilo superficialmente, esse homem continua sendo ignorante para a visão de Sócrates e de Platão. Tá? E é assim que se responde essa crítica que geralmente é feita a essa questão da unidade entre bem e verdade na filosofia socrática, tá? Mas isso é uma coisa que Aristóteles criticava na filosofia de Sócrates, tá? Tanto é que Aristóteles não vai adotar essa unidade na filosofia dele. Bem, então, a partir disso, a gente entra numa reta final aqui, que seria alguns pontos importantes da filosofia socrática, né, que é um dos pontos mais importantes, na verdade, da filosofia socrática, que é a questão do bem e da felicidade. O Sócrates, ele enxergava que as coisas, elas possuem finalidades naturais. Isso que a gente chama na filosofia de teleologia. Teleologia vem de telos, do grego. Telos é finalidade e logos é estudo, né? Então, quando a gente fala teleologia, a gente está falando do estudo da finalidade. É essa área da filosofia que estuda a finalidade das coisas. Então, Sócrates, ele enxergava que o mundo, que as coisas no mundo, elas têm uma ordem e elas têm uma finalidade. Justamente se remetendo àquela influência que o Sócrates teve, né, do Anaxágoras, que justamente dizia que as coisas têm uma ordem, que as coisas têm uma finalidade atribuída pelo ser supremo inteligente, né? Ou seja, o Sócrates ele acreditava que todas as coisas da natureza, todas as coisas do ser, possuem uma finalidade de ser, um objetivo de ser, certo? Por exemplo, uma maçã. O Sócrates, ele, se estivesse vivo, poderia dizer esse exemplo, né? Por exemplo, uma maçã. A maçã, o objetivo dela, a finalidade dela é amadurecer para servir de alimento para outros seres. Assim como os pés são órgãos que nos servem para deslocar. Assim como a boca tem a finalidade de justamente quebrar, né, de digerir alguns alimentos. Ou seja, Sócrates ele vê que na natureza cada coisa tem suas determinadas finalidades. E aí o Sócrates ele vai buscar a finalidade do homem, tá? E então que o Sócrates ele vai definir que a finalidade do homem é buscar a felicidade. A finalidade última do homem é buscar a felicidade. A felicidade, então, seria a plena realização do homem, a realização da essência do homem, a definição do homem enquanto realizado. Então, para o Sócrates, a felicidade ela é a realização da natureza humana e se identifica também como a finalidade última do homem, né? O objetivo último do homem em vida. Então, alcançar a felicidade para Sócrates é o mesmo que a finalidade humana, né? A finalidade pela qual o homem vive, que também pode ser enxergada, né, como a realização da natureza humana, né? E disso eu já vou adentrar um pouco a seguir, tá? Mas, então, é claro, né, se a finalidade do homem para Sócrates é a felicidade, para se alcançar a felicidade, o homem depende que ele exerça aquilo que é bom para o homem, né? Ou seja, o homem precisa realizar aquilo que é bom para si, né? Sua verdadeira finalidade, sua verdadeira natureza, tá? E aí a gente entra com aquela questão, né, muito bem discutida na filosofia clássica, de que a natureza do homem é a racionalidade dele. Não só a racionalidade dele, mas também a sua questão animal, né? Então, a natureza do homem poderia ser definida como um animal racional. Essa é a natureza, inclusive também é o universal, é a definição universal que para Sócrates e para toda a filosofia clássica, como em Platão e Aristóteles, vai definir o homem, né? Vai ser a essência do homem, enxergada por Platão, por Sócrates e por Aristóteles, tá? Então a natureza do homem para a filosofia clássica é a natureza de animal racional, ou seja, o homem é tido como um animal racional. Essa seria a natureza do homem, essa seria a definição do que é ser humano, essa é o universal que realiza todos os seres humanos, tá?
justamente entrando naquele ponto, né, que eu havia citado anteriormente, sobre a questão dos universais que Sócrates desenvolveu, né? Ou seja, ele é o primeiro a dizer que o homem é um animal racional, quer dizer, esse é o universal que define o homem, tá? E sendo este o universal que define o homem, esta é também a natureza do homem. E nesse sentido, então, diferente dos animais brutos, né, diferente dos animais irracionais, como o porco, como a galinha, como a vaca, o homem tem algo de especial que o diferencia do resto, que é a sua racionalidade, ou seja, o homem pode ser definido como animal racional. E isso é de fundamental importância para a gente estudar a ética socrática, porque a ética socrática ela se baseia no exercimento da felicidade, né, da realização da felicidade do homem. E para Sócrates, exercer a felicidade do homem, ou seja, a finalidade do homem, é exercer também a natureza do homem, ou seja, é realizar a natureza do homem. Para Sócrates, portanto, realizar a natureza é o mesmo que realizar a felicidade no homem, tá? Ou seja, realizar a natureza humana é o mesmo que realizar a felicidade humana. E então, Sócrates, a partir dessa definição do que é ser humano, né, ele vai definir o que é a felicidade humana, né? Então, a definição humana é de animal racional, e por isso ele vai dizer que a finalidade humana é buscar a verdade. Porque o homem ele é um tanto quanto animal, mas ele é racional. E o objeto do estudo da racionalidade é a própria verdade, ou seja, o objeto que a racionalidade tanto anseia é a própria verdade. Então, a finalidade do homem tem que ser, então, né, exercer a sua natureza, ou seja, realizar a sua natureza. E a natureza do homem é de animal racional, que é justamente uma natureza que deve buscar pela verdade. E só assim o homem se encontra realizado, segundo Sócrates, né? Então, o bem, portanto, ele pode ser entendido como aquilo que realiza a essência e a finalidade última do homem de conhecer a verdade. E o mal, portanto, é entendido como aquilo que afasta o homem dessa busca pela verdade. Então, a gente poderia fazer alguns exemplos rápidos aqui, como, por exemplo, o exemplo da bebida, né? Então, numa visão de ética socrática, você ficar bêbado seria uma animalização do ser humano que perderia a racionalidade do homem, né? Ou seja, o homem, quando ele fica bêbado, em condição de estar bêbado, né? O homem deixa de ser racional muitas vezes. Então, beber demais para Sócrates, por exemplo, segundo a ética socrática, pode ser entendido como um ato maléfico, né? Justamente porque ela distorce a natureza racional do homem, né? E, portanto, retira a capacidade do homem de se realizar enquanto natureza, né? Então, nesse sentido, ficar bêbado para Sócrates ele pode ser entendido como mal a partir dessa negação da finalidade do homem, né? Essa negação justamente da natureza humana, né? Ou seja, Sócrates, então, ele passa a entender que o bem e o mal, eles são determinados através da realização ou não da natureza. Ou seja, o bem é tudo aquilo que realiza a natureza e a finalidade do homem, que é a felicidade, e o mal é tudo aquilo que vai contra essa natureza, certo? Que é uma natureza racional, ou seja, o papel do homem é buscar a verdade, a finalidade do homem é buscar a verdade, justamente porque a sua natureza é racional, né? O homem é um animal racional, segundo Sócrates. Então, dado isso, né, a prudência ela é fundamental para alcançar a felicidade, segundo Sócrates, porque ela é a virtude que pensa sobre os meios para atingir o fim, né? Ou seja, se o fim do homem, a finalidade do homem é a felicidade, ele precisa antes pensar sobre os meios para atingir tal fim, né? E essa é a virtude da prudência, né? Aristóteles vai inclusive dizer que Sócrates vai ser um dos primeiros e um dos mais importantes pensadores a desenvolver o pensamento acerca dessa virtude, essa virtude que é a prudência, a virtude que pensa sobre os meios para se alcançar determinado fim, que no caso seria a felicidade, tá? Então, já que Sócrates entende que o bem ele se baseia em realizar a natureza do homem, que é essa racionalidade, ou seja, que a natureza do homem é buscar a verdade, e que o homem só se realiza quando ele busca a verdade, então Sócrates vai se dedicar a sua vida à verdade, né? E é isso que a gente vê historicamente nos diálogos. Ele é um homem que se dedica não só em buscar a própria verdade, ou seja, buscar
individualmente a verdade, mas também estimular e influenciar o meio dele a também buscar a verdade. Ou seja, Sócrates era por isso, né, que ele sempre questionava os outros para instigar essas pessoas a encontrar a verdade também. Inclusive na República, né, no diálogo do Sócrates, né, na República, ali no mito da caverna, né, a gente tem essa questão da educação bem clara. Né? A educação ela é a instrução do homem para o bem. Então, embora isso está contido no próprio método de Sócrates, né? A educação é a instrução do homem para o bem, ou seja, quando o professor ele instrui o homem, o seu aluno, né, para alcançar o bem. Só que a obtenção do bem em si mesma só pode ser realizada pelo próprio sujeito que é educado, né? Ou seja, o professor ele pode ensinar a verdade para o aluno, né? Ele pode ensinar o que é o bem e ensinar o que é o mal, mas a obtenção do bem só pode ser realizado propriamente pelo sujeito que é educado, ou seja, só pode ser realizado pelo aluno. O professor não consegue forçar o aluno a praticar o bem, né? Então, a educação ela é justamente a instrução do homem para o bem, ou seja, você influenciar o homem, você mostrar a verdade dele para ele e influenciar ele para conquistar esse bem, né? Ou seja, é justamente essa questão da instrução, né? Da instigação do bem. E querendo ou não, isso que se baseia o método socrático. O método socrático ele se baseia muito nessa questão da educação, da instrução do homem para o bem, ou seja, é um amplo processo de questionamento, de instrução, né, que o Sócrates vai conduzindo, né? E no fim, o próprio adversário dele do diálogo, vamos dizer assim adversário, né, embora não seja necessariamente o adversário, o próprio adversário dele conquista a verdade. Não porque o Sócrates enfiou essa verdade nele, mas justamente através dos questionamentos do Sócrates, tá? Então, essa questão da ética do Sócrates, né? Ou seja, de entender que o bem é tudo aquilo que leva à felicidade e, portanto, à realização da natureza humana, é justamente fundamental para a gente entender por que ele se portava do modo que ele se portava, né? Por que ele se importava tanto com a verdade, por que ele gostava tanto de questionar e por que ele fazia o que ele fazia, né? Sócrates ele vai ser um grande crítico à democracia. E é aqui que a gente chega à parte final da vida de Sócrates. Sócrates ele era um grande crítico da democracia, assim como nós veremos a seguir, porque ela foi inclusive responsável pela morte dele. Mas o Sócrates ele era um grande crítico à democracia, a mesma a qual será responsável por julgá-lo e condená-lo à morte, né? A democracia ateniense, segundo Sócrates, assim como qualquer outra democracia, é um governo ruim, porque ela dá poder político àqueles que não possuem a ciência política propriamente, que não necessariamente possuem a ciência política. Porque Sócrates ele acreditava que o Estado ele deve ser regido por aqueles que possuem a ciência política, ou seja, por aqueles que conhecem e que sabem como governar o Estado, ou seja, aqueles que possuem a ciência e o estudo necessário para dirigir o Estado. Só que a democracia, ela, segundo Sócrates, dá poder de dirigir o Estado para aqueles que não sabem como dirigir o Estado, que é o povo, né? Então, Sócrates, ele é de fato um grande crítico da democracia nesse sentido. Há uma analogia do barco, que pertence a Sócrates, que é o seguinte: Sócrates, ele nos convida a uma reflexão. Ele diz o seguinte: olha, imagina se todos nós fôssemos tripulantes num barco, né, num navio. E há um navegador profissional ali, né, um navegador de grande experiência, um navegador que estudou a sua vida, que se dedicou a sua vida a aprender a navegar, para justamente levar, né, as viagens, para conduzir as viagens. Só que, então, né, ou seja, e aí a gente está nesse navio, né, então sempre esse navio, ele funciona a partir da ordem e da hierarquia desse navegador profissional. Só que, de repente, decide-se instalar-se uma revolução na qual os tripulantes agora vão passar a decidir o que fazer em vez de ser o navegador profissional. Sócrates ele demonstra assim, né, que o Estado seria como um navio, né, e o navegador profissional, né,
a pessoa que se dedicou ao estudo da navegação seria como o filósofo ou o pensador. O filósofo ou o pensador deve ser aquele quem dirige o navio, né? Ou seja, aquele quem dirige o Estado. Porque o filósofo, segundo Sócrates, seria aquele que tem a sabedoria política, a ciência política, aquele que detém a ciência política para governar o Estado e levar o navio, vamos dizer assim. Ou seja, o navegador profissional, ele é aquele que passou sua vida dedicando-se à busca pelo bem, de aprender como conduzir aquele navio. Ou seja, ele está ali para isso. Só que, a partir do momento que você transfere esse poder para a tripulação como um todo, que nem sequer faz... que nem sequer estudou isso, que nunca teve séria experiência para poder governar um navio, esse navio, obviamente, vai entrar em crise. Isso a gente poderia, inclusive, transferir analogicamente para uma família, né? É como se, por exemplo... porque, por exemplo, numa família, né, o pai e a mãe, eles têm a autoridade, né? Eles são hierarquicamente superiores aos filhos. Né? Então, os pais, eles seriam como os monarcas, vamos dizer assim, da política da casa, né? Então, os pais, eles são meio que monarcas que governam a instituição da família ali, da casa, né? Só que a democracia seria como se os pais e as mães tivessem o mesmo poder do que os filhos. Ou seja, é como se, por exemplo, um pai e uma mãe eles tivessem que abrir uma votação na casa para ver o que os filhos quereriam comer, né? Então, por exemplo, facilmente as crianças, né, que pouco conhecimento têm sobre o mundo, se entupiriam, por exemplo, com uma má alimentação, né? Ou seja, comeriam doce todos os dias, enfim. A gente pode transferir essa analogia do barco, do navio que o Sócrates usa, para várias coisas que necessitam de certa hierarquia e que necessitam de pessoas que tenham conhecimento. Ou seja, numa família, o pai, admite-se, né, que o pai e a mãe eles têm maior conhecimento que os filhos para dirigir a família. Ou seja, o pai e a mãe eles têm certa hierarquia, justamente por ter mais experiência, né, de vida sobre a dirigência dos seus filhos. Né? Ou seja, a opinião deles conta mais do que o dos filhos. E é justamente isso que o Sócrates odeia do regime monárquico, do regime democrático. Porque o regime democrático é contrário a essa questão da hierarquia. O regime democrático, ele igualiza todos que não deveriam ser iguais, porque há alguns que sabem como regir o Estado e há outros que não sabem, né? E quem deveria reger o Estado são justamente aqueles que detêm a ciência política. Então a gente poderia dizer que certamente o Sócrates ele era de influência, vamos dizer assim, monárquicas. É claro que eu não estou me referindo a uma monarquia medieval ou monarquia absolutista, porque isso nem existia ainda, né? Então não é aquela imagem que nós temos de monarquia. Eu só estou simplesmente dizendo que Sócrates ele era a favor de um governo único, né? De única pessoa detendo o poder, ou então várias pessoas, ou seja, uma monarquia. Mono, né, é um, e arquia seria poder, então monarquia seria o poder de um, né, concentrado em uma pessoa. Não necessariamente concentrado, né, porque isso aí já seria absolutismo, mas enfim. Um governo de um, né, ou a monarquia. Ou então a aristocracia, né, que seria o governo de vários agindo conforme o bem. Mas nunca a democracia, ou seja, Sócrates ele era crítico da democracia porque a democracia ela dava poder político àqueles que não possuem a ciência política para governar, né? Então, essa, no fim, resumindo, é a grande crítica de Sócrates à democracia, né? E então, Sócrates, depois de questionar muito os sofistas, de falar muito acerca da política, de falar muito acerca desses ideais dele, dessas questões dele dos universais, do método de indução, né, através do método socrático dele mesmo, através da importância de se buscar a verdade, Sócrates ele vai ser condenado e acusado pela democracia ateniense em 400 a.C. Em 400 a.C., a democracia ateniense ela vai culpar Sócrates, vai acusar Sócrates de 2 crimes. De não cultuar os deuses gregos do Estado e de ter corrompido a mente dos jovens de Atenas. A primeira acusação se deve ao fato
de que Sócrates ele foi um grande estudioso de alguns pré-socráticos. E ele citava esses pré-socráticos recorrentemente em seus discursos. E então, e muitos desses pré-socráticos não acreditavam nos deuses dos estados, né, do estado ateniense. Esses pensadores que Sócrates citavam eram muitas vezes não acreditavam nesses deuses gregos, né? Então, o Sócrates, meio que o discurso dele, por citar tanto esses pensadores às vezes, ou por citar uma vez ou outra, acabou criando essa fama de ele não cultuar os deuses gregos do Estado, além de uma certa filosofia dele ali que não, de certo modo, se encaixava com essa mitologia grega dessa época. Além disso, ele foi acusado de ter corrompido a mente dos jovens de Atenas, e essa acusação se deve ao fato de que ele era crítico à democracia, né? E ele foi professor também de alguns políticos que eram oposição no estado atual da democracia ateniense, né? Então, ele foi professor de alguns políticos, como Alcibíades e o Critias, né? E esses eram políticos um tanto quanto odiados. Então, além de ser crítico à democracia e ser reconhecido por isso, o povo também não gostava de Sócrates, porque o Sócrates ele foi professor de Alcibíades e Critias, que eram contrários aos sofistas. Então, justamente o Sócrates ele meio que criou uma má reputação entre os próprios sofistas e entre os próprios políticos, né? Porque ele era crítico ao regime da época da democracia e porque ele era professor de alguns políticos, como Alcibíades e Critias, que eram tanto quanto críticos dos sofistas, né? Que eram, vamos dizer assim, o establishment da época, né? Meio que o pessoalzinho que mandava ali naquela época, né? Então, o Sócrates, né, ele se defende no julgamento, só que ele é condenado à morte pela essa democracia ateniense, né? Essa condenação de Sócrates à morte irá influenciar demais Platão. Platão, ele sonhava, né, em ser político. Só que, a partir do momento em que ele vê que a democracia condenou Sócrates à morte, ele passa veementemente a ser um crítico da democracia e desiste também de ser político. Platão, ele é dessa época de Sócrates, ele conheceu Sócrates, né? E essa condenação à morte pela democracia ateniense do Sócrates vai influenciar demais o Platão a ser um também tremendo crítico à democracia ateniense, justamente porque ele vê com os próprios olhos que a democracia está cometendo um crime, né? Contra o Sócrates. Então, o Sócrates ele se defende no julgamento, né? Toda uma obra dedicada a isso, que dizem, né? Assim, isso é um pouco tanto quanto incerto, mas seria a primeira obra de Platão, o primeiro diálogo socrático, né? Que seria a Apologia de Sócrates, que é onde Sócrates vai se defender no julgamento contra essas acusações dele. E tem todo o discurso e toda a retórica que o Sócrates usa, que é muito belo para se defender no julgamento, mas mesmo assim ele é condenado à morte justamente por essa influência dos sofistas, por essa influência desses políticos que tanto odiavam o Sócrates por conta desse espírito questionador dele mesmo, né? E por conta dessa questão dele instigar tanto a verdade. Os sofistas, eles não se importavam com a verdade, eles queriam se manter no poder, né? E o Sócrates meio que questionando todo mundo e fazendo a reflexão, ele meio que desmoronava o esquema dos sofistas, né? E isso meio que questionava e quebrava o establishment político dessa época. Então, o Sócrates, ele é amplamente perseguido por essa casta política, vamos dizer assim, justamente por conta desse questionamento dele e dessa ânsia por buscar a verdade que os sofistas não valorizavam. Os sofistas só se importavam em admitir uma retórica e conseguir manipular o povo para obter certo bem para eles, né? Assim, é claro que não tão extremamente, obviamente, eles se importavam um pouco com o povo, mas falando de forma rasa, a gente poderia definir assim. Tá? Então, Sócrates ele é condenado à morte pela democracia ateniense e ele seria morto, né? Ele seria executado dali um mês. Ou seja, ele foi condenado à morte e ele teria mais um mês de vida. E, coincidentemente, né, esse um mês que ele teria de vida era tempo suficiente para ele fugir da Atenas se ele quisesse. E isso, inclusive, poderia ter acontecido. Os amigos e os discípulos de Sócrates planejaram uma fuga para ele. Quando Sócrates, se não me engano, Sócrates estava preso, os discípulos dele vão visitar ele na prisão e dizem, Sócrates, nós já compramos os guardas
nós já temos um navio aqui, já, um barco aqui. Só falta o seu aval. Só falta você querer, né? Nós já compramos todo mundo, nós já temos todo o sistema ali da prisão, né? Os guardas. Nós já compramos um barco para você fugir. Então só basta você vir. Só que, por incrível que pareça, o Sócrates, ele não aceita. O Sócrates, ele prefere ser executado. Por quê? Porque o Sócrates acreditava que a fuga dele representaria também uma fuga dos ideais dele de verdade. Ou seja, uns ideais dele de tentar convencer os outros a alcançar a verdade. E ele, então, rejeita essa possibilidade de fugir. Ele aceita a própria morte dele e a condenação dele. E no último dia de vida na Terra de Sócrates, Sócrates ele faz um belo discurso sobre a imortalidade da alma, que é um diálogo platônico, um diálogo socrático, que ficou conhecido como Fédon, né? Que é um diálogo que justamente trata sobre essa questão da imortalidade da alma. E ali, né, momentos antes de ser condenado à morte, o Sócrates, momentos antes de ser executado propriamente, né, antes de ser morto propriamente, o Sócrates ele discursa sobre como a vida é efêmera e passageira, essa vida é efêmera e passageira, mas como tudo isso se realiza através da imortalidade da alma do homem que perseverar para toda a eternidade. E que, portanto, o Sócrates ele não deve e ele não teme a morte, porque ele crê que ele está defendendo a verdade, e a verdade é eterna, e ele se importa somente com aquilo que é eterno. Ou seja, ele não está nem aí que ele vai perder a vida. O que importa a ele é que ele está defendendo a verdade, que é aquilo que de fato importa, né? Então, o Sócrates, ele meio que demonstra total desapego a essa vida, né? Ele diz que ele sabe que a alma é imortal, mas mesmo que não seja, ele ainda tem como firme o fundamento de que ele foi um grande defensor da verdade e que somente isso importa para esta vida. Então, o Sócrates, ele é executado com veneno e ele acaba por morrer. E é então que Platão, discursando sobre a morte de Sócrates, diz o seguinte: esse é Crécates, que era alguém que Platão estava a conversar nesse momento, né? Foi o fim de nosso amigo. Um homem, poderíamos dizer, que foi o melhor de todas as épocas que conhecemos, e ademais, o mais justo e sábio de todos. Platão identificava Sócrates como um homem muito sábio e entendia ele como um grande mestre para sua filosofia. Sócrates vai influenciar demais diversas outras filosofias, incluindo a filosofia platônica, a filosofia aristotélica e toda a história da filosofia que vai seguir por aí. Não à toa, ele é conhecido pela divisão na filosofia, ou seja, a filosofia entende-se como pré-socrática e pós-socrática, a filosofia clássica pelo menos, e ele foi de determinada importância, né? Vão surgir diversas escolas baseadas nesse pensamento de Sócrates, nesse pensamento de buscar o bem, nesse pensamento de felicidade, nesse pensamento de se importar de fato com a verdade, de entender o homem como um animal racional, de questionar, né? De buscar pelos universais, pela verdade que é eterna, né? E, de certo modo, também a conduta de Sócrates, como esse fato dele ter se desapegado de tudo no final da vida, de ter entendido que o que apenas importa é a verdade, que essa vida é passageira, isso vai influenciar também em outras escolas menores, socráticas, como a gente vai ver. Por exemplo, os cínicos. Os cínicos, eles são muito influenciados por Sócrates nessa questão do desapego, né? Então, o Sócrates ele vai influenciar doutrinalmente a filosofia, mas também os seus costumes, o modo como ele viveu, influenciou também outras filosofias como o cinismo. Essa questão do desapego dele com a vida, com essa vida, e com essa ânsia de buscar a verdade, isso influenciou demais muitos pensadores, né? Ou seja, tanto a doutrina dele influenciou demais a filosofia, tanto como o modo pelo qual ele vivia e se portava influenciou demais também a filosofia. Sócrates, sem dúvida, foi um dos maiores pensadores da história da filosofia, e Platão, que foi outro grande gigante, não poupou palavras para demonstrar o quão grande Sócrates foi.
A vida de Sócrates, ela é linearmente muito bela, né? Toda essa questão de buscar a verdade demonstra muito do espírito filosófico, ou seja, enquanto os sofistas não estavam muito ligando para a verdade, não se interessavam em buscar a verdade, Sócrates era de fato um filósofo por definição. Sócrates praticou de fato a natureza humana, que ele acreditava ser, né? Ele buscou a verdade até o último instante. E nesse quesito, Sócrates realizou aquilo que de fato é a filosofia. A filosofia, philo, é amor. Sofia é sabedoria. Filosofia é o amor à sabedoria. Sócrates, como nunca até então, demonstrou ser um grande amante à verdade. E, portanto, sendo um grande amante da verdade, demonstrou ser também um grande filósofo. Pois essa é a definição de filosofia. É a definição de amar a verdade acima de todas as coisas. Então, Sócrates, ele é morto e a sua influência ecoará para toda a filosofia que vem a seguir dele. Influenciará Platão, influenciará Aristóteles, influenciará os medievais, influenciará os modernos e até hoje nos influencia. Então, Sócrates foi esse grande gigante da filosofia e espero ter resumido muito bem aqui alguns pontos principais da vida dele e da importância filosófica dele e da doutrina dele propriamente. Então, seguimos adiante com as escolas socráticas menores a seguir. Então, até mais.